Olá, turma. Quem fala é a professora Erlânia. Nós estamos aqui reunidos mais uma vez na nossa aula online com a disciplina de matemática, com o tema prismas e pirâmides. Na aula passada, nós falamos sobre a diferença entre poliedros e não poliedros. Só lembrando que poliedros são figuras geométricas que apresentam todas as faces planas, ou seja, todos os lados. E hoje nós falaremos sobre dois poliedros, o prisma e a pirâmide. Espero que vocês tenham realizado as atividades referentes ao conteúdo da aula passada, que foi poliedro e não poliedro. Então vamos lá. Vamos começar com prisma. Em um prisma, há duas faces, ou seja, existem dois lados poligonais, de mesma forma e tamanho, que recebe o nome de polígono de suas bases. As demais faces, ou seja, os demais lados do prisma, são chamados de faces laterais. Para que vocês entendam melhor, vejam os dois exemplos de prisma ao lado. Observe que no prisma existem duas bases, e é a base desse prisma que vai classificá-lo. Por exemplo, o primeiro prisma, a base dele é triângulo, a parte de baixo e a de cima, porque possui duas bases. Se esse prisma tem base em formato de triângulo, ele é chamado de prisma de base triangular. Agora observem o prisma lilás. Ele também possui duas bases. Se observarem e contarem, ele é um polígono de 5 lados. Então devemos chamá-lo de prisma de base pentagonal. E se por acaso eu tiver um prisma em formato de quadrado? Seu nome será prisma de base quadrada ou prisma de base quadrangular. Então, o prisma tem duas bases e tem faces laterais. Pirâmides. Em uma pirâmide, todas as faces laterais possuem formato triangular, ou seja, de triângulo. E há apenas uma base, ou seja, existe apenas uma base, que é a parte de baixo. A classificação de uma pirâmide depende do nome do polígono de sua base, de modo semelhante ao prisma. A diferença é que a pirâmide só tem uma base, já o prisma possui duas bases. Agora observem o exemplo ao lado. Observem a base dessa pirâmide. Se você contar, o formato dela é de um pentágono, porque tem 5 lados. Então a base dessa pirâmide também possui 5 lados. Por isso essa pirâmide será chamada de pirâmide de base pentagonal. E se você tiver uma pirâmide com 3 lados, o nome dela será pirâmide de base triangular. Então agora vocês farão uma atividade no livro, da página 166, que está pedindo para classificar os poliedros em prisma ou pirâmide e dar nome a ele de acordo com sua base. Por exemplo, quando o prisma tiver 3 lados, não esqueça de colocar prisma de base triangular, observando sua base. A mesma coisa vocês farão com as pirâmides. Só lembrando, é a base que vai facilitar para vocês escreverem o tipo de prisma e o seu nome. O conteúdo de hoje foi curto, porque é um complemento da aula passada. Foi só para vocês aprenderem a identificar um prisma e uma pirâmide e como classificá-los. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo de hoje e continuem fazendo as atividades de casa. E até nossa próxima aula, se Deus quiser. Beijos!